Quando Deus está demorando para responder, é porque Ele está preparando a resposta certa. É possível que você se sinta preso entre o coração cansado e o silêncio divino, como se suas orações estivessem ecoando num vestíbulo vazio. A dúvida aparece, impiedosa, mas a fé, essa que sustenta, se renova quando lembramos que os ponteiros de Deus não giram por capricho, e sim por compaixão. E foi nesse entendimento que Padre Pio, nos dias áridos da espera, se firmou. Padre Pio não foi um santo de respostas fáceis. Ele viveu uma vida pontilhada de demoras. Seus estigmas só apareceram depois de muitos anos de oração. Ele foi transferido, isolado, acusado de fraudes espirituais. Sofreu silêncio, incompreensão, censura, e ainda assim não desistiu. Em silêncio, construía confiança no tempo de Deus. Ele dizia: permanece firme, o Senhor vê o que você não pode ver. O tempo de Deus não é apressado, é sábio. É o contrário do imediatismo humano, que quer tudo agora, que cobra resultados de uma fé que muitas vezes opera de forma invisível. Você ora e não vê arder a vela. Você pede e só encontra portas fechadas. E Deus responde com algo que parece insignificante. Espera, confia. É nesse intervalo entre o pedido e o sim que muitos perdem a alma do caminho. Mas Padre Pio nos ensina que esse intervalo é território sagrado. É ali que se armazena fé e que se constrói caráter. Ele orava com confiança até que Deus, no tempo certeiro, lhe respondesse. E não antes. Ele sabia que o tempo não era inimigo, mas ferramenta. Que o silêncio não era rejeição, mas treinamento. E que a demora não era ausência, mas presença disfarçada de lição. Imagine um agricultor. Ele planta a semente com confiança. Ele não cava a terra todo dia para ver se está brotando. Ele espera, porque ele entende o tempo da natureza. Deus é agricultor de almas. Ele semeia em você coisas que não florescem no mesmo instante. Algumas respostas vêm com chuva, outras só no deserto. Algumas vêm com trovão, outras no sussurro. Padre Pio entendia que a demora era parte da pedagogia divina e aceitava isso com fé, ainda que doesse. Você pode estar se perguntando: por que Deus não faz logo? Por que Ele deixa doer tanto tempo? Por que Ele assiste meu cansaço calado? A resposta não é fácil, mas Padre Pio diria: porque Ele quer formar em você algo que resista até quando tudo parecer sem sentido. Porque Ele quer que sua fé amadureça a ponto de não depender de sentimentos. Porque Ele quer que você confie nele mesmo, quando tudo em volta parece dizer o contrário. Durante sua vida, Padre Pio teve de lidar com humilhações públicas, censuras da igreja, doenças intensas e noites sem alívio. Mesmo assim, ele não rompeu com Deus, pelo contrário, se aproximava mais. Chorava, sim, questionava, talvez, mas permanecia. E é isso que ele nos ensina: permanecer. A fé que resiste é mais poderosa que a fé que só celebra. A fé que suporta o tempo de Deus é a que move o céu. Ele dizia: o que Deus deseja de nós é a confiança. Não é entendimento, não é previsão, é confiança. Quando tudo parecia escuro, ele continuava. Quando proibido de celebrar missas publicamente, ele aceitava. Quando calado pelas autoridades eclesiais, ele orava em silêncio, porque ele sabia: quem espera em Deus nunca perde tempo. Pode perder ego, pode perder vaidade, pode perder a pressa, mas nunca perde a promessa. E talvez seja isso que você precisa. Lembrar agora: o que Deus te prometeu ainda está de pé. Quantas vezes você se viu esperando algo com dor, esperando um sinal, um emprego, uma resposta, uma cura, uma mudança? A espera cansa, e se a alma não for sustentada pela fé, ela desmorona. Mas Padre Pio é prova viva de que a fé não precisa ser rápida, só precisa ser constante. Ele não apressava Deus.
Ele confiava que o tempo dele é sempre o melhor. Mesmo quando parecia que nada acontecia, Deus estava moldando tudo, às vezes moldando ao redor, às vezes moldando dentro, mas sempre moldando. Padre Pio dizia: tenha paciência. Deus não se apressa, mas nunca chega atrasado, e você precisa ouvir isso de novo. Deus nunca chega atrasado. Pode parecer, pode doer, pode parecer que o mundo inteiro anda e você continua parado. Mas Deus está preparando um tempo que não apenas te satisfará, mas te sustentará. Às vezes, ele demora porque a bênção precisa estar madura. Outras vezes porque você precisa estar. Ou talvez porque há coisas invisíveis sendo alinhadas nos bastidores da sua vida. Enquanto você acha que está estagnado, o céu está em movimento. Os anjos estão operando. As respostas estão se armando. O milagre está sendo escrito. Só que você não vê. E não ver não significa que não existe. Significa apenas que é preciso confiar. Padre Pio tinha visões, dons, milagres. Mas antes disso, ele teve fé. Uma fé que não desmoronava quando a resposta atrasava. Uma fé que não recuava quando a dor aumentava. Uma fé que acreditava mais na promessa do que na paisagem. E é isso que Deus quer de você agora. Não uma fé que se baseia em evidência, mas uma fé que se baseia em confiança. Você já parou para pensar que se Deus te desse tudo na hora que você quer, você provavelmente não aguentaria o peso da resposta? Quantas vezes você achou que estava pronto e depois entendeu que ainda não era o momento? Deus vê além. Ele sabe de coisas que você ainda não sabe, e Ele não nega bênçãos. Ele protege você delas até que você esteja pronto. É por isso que demora. É por isso que dói. É por isso que parece silêncio. Mas é amor. Padre Pio entendia que a alma precisa ser curada antes da vida ser transformada. Que o tempo de espera também é tempo de preparação. E que Deus, sendo Pai, não antecipa o que pode te machucar. Ele dizia: quanto mais difíceis as provações, maiores os frutos da vitória. E talvez você esteja sendo preparado para uma colheita que vai impactar mais vidas do que você imagina. Você não está parado, você está em espera, você não foi esquecido, você está em formação, você não está no fim, você está na metade. E mesmo que tudo pareça silencioso agora, lembre-se, Deus não precisa fazer barulho para operar. Às vezes, Ele constrói milagres no escondido. Padre Pio nos ensinou que a fé verdadeira floresce no silêncio, cresce na dor e frutifica no tempo. Exato, então, se hoje a demora parece um castigo, lembre-se, ela pode ser um presente disfarçado. Se hoje o tempo te angustia, permita que ele também te transforme, porque o tempo de Deus não atrasa. Ele só amadurece, e tudo aquilo que nasce no tempo dele dura. Padre Pio esperou, Padre Pio sofreu, Padre Pio confiou, e Padre Pio venceu. E você, com fé, também vai vencer. Agora pense em Abraão, em o pai da fé. Esperou anos por um filho. Mesmo depois da promessa, o tempo se arrastou. Sara envelheceu, o ventre ficou estéril e o relógio biológico parecia zombar da fé. Mas Abraão permaneceu. E quando a promessa se cumpriu, veio com sabor de eternidade. Deus havia prometido e cumpriu. No tempo certo. Não no tempo de Abraão, mas no dele. Lembre-se de José do Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, esquecido na cadeia. Foram anos de sofrimento, de silêncio, de espera. Mas ali, no fundo do poço e da cela, José não perdeu a fé. Quando chegou o tempo de Deus, ele se tornou governador do Egito. Tudo fazia sentido. Toda lágrima virou degrau, toda demora se mostrou propósito. Ana, mãe de Samuel, também esperou. Chorou, foi humilhada e continuou orando, até que Deus, vendo a fé dela, respondeu com o filho que mudaria a história de Israel. E Maria, Maria esperou em silêncio o Filho de Deus crescer. Esperou aos pés da cruz.
esperou no sepulcro. E foi no tempo certo que a ressurreição chegou. Até Jesus esperou. 30 anos em silêncio. Só depois veio o ministério. Esperou no deserto, esperou no Getsêmani, esperou o Pai no Calvário, porque até o Filho do Homem precisou confiar no tempo do céu. Assim também você aguarde, confie, porque quando a hora chegar, nada nem ninguém poderá impedir o que Deus separou para você. Hoje, talvez você esteja no papel de Abraão, esperando algo impossível. Ou como José, sendo tratado injustamente. Talvez esteja como Ana, chorando no templo, ou como Maria, esperando no silêncio mais doloroso de todos. Mas também pode ser você, agora, que vai inspirar outros com sua perseverança. Quantos testemunhos começam com a frase, "Eu achei que não aguentaria"? Quantas vitórias nascem no chão frio da oração insistente? Você não está sozinho. Em cada tempo de espera, existe um exército de almas em oração caminhando com você. Padre Pio recebia cartas diariamente de todo o mundo. Pessoas aflitas, desesperadas, doentes, confusas. E sua resposta quase sempre era curta, firme e cheia de fé. Reze, confie, espere. A lição prática. Pare de medir sua vida pelo tempo dos outros. Pare de se comparar com quem parece já ter recebido. Abençoe quem já alcançou, porque sua hora também virá. Como viver o tempo de espera? Ore com sinceridade, mesmo sem resposta. Cultive gratidão, mesmo sem motivo aparente. Ajude alguém, mesmo quando se sente vazio. Leia a palavra. Alimenta mais do que parece. Fale menos com quem duvida e mais com quem crê. Padre Pio dizia, seja paciente, faça o bem, o Senhor cuidará do resto, e talvez o resto que você tanto espera já esteja a caminho. Oração final. Senhor Deus, que tudo conhece e tudo governa, dá-me a graça de confiar mesmo quando não entendo. Ensina-me a esperar com fé, como Padre Pio esperou. Que eu não me desespere na demora, nem murmure no silêncio. Renova minhas forças, acalma minha alma. E mostra-me que teu tempo é o melhor tempo. Eu entrego minha ansiedade em tuas mãos. E digo com fé, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, se te fez respirar mais fundo no meio dessa espera, então faça um gesto simples, mas poderoso. Deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras almas cansadas como a sua. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que o tempo de Deus não atrasa. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão agora, ativa o sininho e caminhe conosco nessa corrente de fé. Nos comentários, escreve, Padre Pio, me ensina a esperar com fé. Nós vamos orar juntos e que o tempo de Deus floresça em você, no momento exato, no modo exato, porque quem confia nunca espera em vão.